Boa noite, pessoal. Continuando o nosso conteúdo de derivadas parciais, tá? Veremos hoje a respeito da regra da cadeia, ok? Primeiro, definição. Um teorema aqui no final das contas, tá? A regra da cadeia para funções de uma variável independente e duas variáveis intermediárias, tá? Que a regra da cadeia, ela é aplicada para vários casos, tá? Então a gente pode ter mais de uma variável intermediária e mais de uma variável independente, tá? Então esse número aí pode variar uma quantidade de N vezes, tá? Então pode ser 10, 15, 20, 1 milhão de variáveis. Então a gente tem que conseguir depois estender essa relação que a gente vai ter aqui para qualquer quantidade de variáveis independentes e variáveis intermediárias, ok? Então, se w é igual a f de xy, ou seja, a função f de xy aqui está sendo denotada por w, tá? Então, w é uma função que depende das variáveis x e y. Então, se essa função é diferenciável e se x é igual a x de t, ou seja, x é uma função que depende da variável t, e y é igual a y de t, ou seja, y também é uma função que depende dessa mesma variável t. Então, forem funções deriváveis de t, então a composta w igual a fx de t, y de t, né? Que no caso aqui a função w ela é uma f de xy. No entanto, x é uma função que depende de t, então você substitui x por essa função x de t e substitui y pela função y de t. Assim você obtém a função composta w, que é dita fx de t, y de t. Tá? Essa função será uma função derivável de t. Como que a gente faz essa derivada? Como derivar w em relação a t se w depende de x e y depende de t? Né? Ou seja, de certa forma tem um caminho a ser percorrido aí. Né? A função w ela depende das variáveis x e y, já as variáveis x e y, por sua vez, dependem de t. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? A derivada de w em relação a t é equivalente a, essa notação representa a derivada parcial de f em relação a x, né? Onde a f aqui é justamente a nossa função w. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto xt, yt. Xt é a função que representa x em termos de t, e y de t é a função que representa y em termos de t. Vezes esse x' aqui representa a derivada ordinária no ponto t, né? Ou seja, a derivada ordinária em relação a x, né? De x, da função x em relação a t, já que x é uma função que depende de t. Tá? Então, x' é a derivada ordinária de x em relação a t. Mas, agora eu faço o mesmo procedimento aqui em relação a y, ou seja, derivada parcial de f em relação a y, no ponto x de t e y de t, vezes a derivada ordinária de y em relação a t. Né? Essa notação fica mais simplificada, fica mais simples para ser memorizada nesse outro formato aqui. Derivada de w em relação a t é a derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada ordinária de x em relação a t, mas agora eu faço isso em relação a y. Ou seja, derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a t. Né? Observe aqui a semelhança que nós temos aqui, né? Para ajudar a memorizar. Derivada parcial de f em relação a x, aí o próximo produto aqui, ó, você leva o x aqui para cima, né? Então, fica a derivada de x em relação a t, já que x é uma função que depende de t. Aqui, derivada parcial de f em relação a y, levo o y aqui para cima. Então, derivada ordinária de y em relação a t, já que y depende de t. Tá? Lembrando que a função aqui é chamada de função f ou função w. Né? Então, eu posso estar utilizando aqui tanto a letra f quanto a letra w, que representam a mesma função. Então, poderia aparecer dessa forma. Em vez de derivada parcial de f, poderia ser derivada parcial de w. Tá? Então, calcular a derivada de w em relação a t é equivalente a você calcular a derivada parcial de w em relação a x,
vezes a derivada ordinária de x em relação a t, mais a derivada parcial de w em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a t. Ok? Esse diagrama aqui ajuda a gente memorizar, tá? Tentar memorizar essas equações aqui. Tá? Ele lembra um diagrama aqui. Né? Ó, vejam que w é a variável dependente, ela depende das variáveis x e y. Já as variáveis x e y, por sua vez, dependem da variável t. Tá? Então, essa última variável aqui é que é chamada de variável independente. X e y são chamadas de variáveis intermediárias, né? Ou seja, não necessariamente ela é independente e nem dependente. Então, a gente chama ela de variáveis intermediárias. Já w é a variável dependente. Então, como calcular a derivada de w em relação a t? Vindo pelo lado esquerdo aqui, você deriva w em relação a x, depois você toma essa variável x e deriva em relação a t. Então, você vai ter que fazer o produto desse lado esquerdo aqui. Então, essa derivada vezes essa derivada vai gerar a nossa primeira parcela. Mas, agora, vindo pelo lado direito do nosso diagrama aqui, ó, você calcula a derivada de w em relação a y, que é a outra variável intermediária, e agora calcula a derivada de y em relação a t, tá? Que é a nossa variável independente. Faz o produto desse lado direito e vai nos fornecer a nossa última parcela aqui. Ok? Aqui é só para tentar ajudar a gente memorizar essa forma. Vamos para um exemplo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Utilize a regra da cadeia para encontrar a derivada de w, sendo que w é dada pela expressão x vezes y, ou seja, w é uma função que depende de x e y, e essa função é justamente o produto x por y. Com relação a t, né, então, utilizar a regra da cadeia para encontrar a derivada de w em relação a t ao longo do caminho x igual a cosseno t e y igual a seno t. Ou seja, w é a nossa variável dependente, e ela depende aqui das variáveis x e y, já as variáveis x e y dependem da variável t. Tá? Então, a variável t é a variável independente, x e y são as variáveis intermediárias e w é a variável dependente. Então, derivar w em relação a t tem um certo caminho a ser percorrido, não é isso? Então, é a utilização direta daquela nossa forma. Tá? Por fim, ele pergunta qual é o valor da derivada de t no ponto π sobre 2. Tá? Então, depois que a gente achar a derivada de w em relação a t, a gente avalia ela no ponto t igual a π sobre 2. Ou seja, é só substituir o t por π sobre 2. Okay? Solução. Aplicando a regra da cadeia para encontrar a derivada de w em relação a t. Né? Essa é a nossa fórmula, né? Derivada de w em relação a t é a derivada parcial de w em relação a x, vezes a derivada ordinária de x em relação a t, mais a derivada parcial de w em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a t. Tá? Lembrando que, uma observação, w aqui tem como variáveis intermediárias x e y. Tá? Supondo que as variáveis intermediárias fossem x, y e z, tivesse uma terceira variável, então apareceria uma terceira parcela nessa nossa soma aqui. Ó. Então, teria mais a derivada parcial de z, não, mais a derivada parcial de w em relação a z, vezes a derivada ordinária de z em relação a t. Tá? Porque, nesse caso, o z provavelmente seria também uma função de t. E daí você aumenta quantas variáveis intermediárias quiser. Okay? Então, continuando. A derivada de w em relação a x. Derivando essa expressão em relação a x, a gente olha y como constante, né? É derivada parcial. Então, y é olhado como constante. Então, x vezes y, a derivada disso é y. Né? A derivada de uma constante vezes uma variável é a própria constante. Então, dá y. E a derivada de x, derivada ordinária de x em relação a t, ó, essa aqui é a função de x, né? X é igual a cosseno de t. Então, deriva essa expressão em relação a t. A derivada do cosseno de t é menos seno de t. Mais derivada parcial de w em relação a y, deriva w agora em relação a y. Então, você olha x como constante, e a derivada disso é a constante, é o x. Então, fica x. E derivada ordinária de y em relação a t,
pega a expressão de y vale seno de t, e deriva isso em relação a t. A derivada do seno de t é cosseno de t. Esse é o nosso resultado. Então, só melhorando a continha aqui, né? Você multiplica, vai ficar menos y seno de t mais x cosseno de t. E substituindo tudo que a gente tem aqui, tá? Porque calcular a derivada de w em relação a t, você vai ter que obter um resultado aqui que só dependa de t, ou seja, x e y não podem aparecer mais. Então, como que a gente vai fazer para tirar esse x e o y aqui? Substituir ele pelos valores que nós temos aqui dado no nosso problema. X vale cosseno de t, então substitui x por cosseno de t. E y vale seno de t, então substitui esse y por seno de t. Observe que a gente só faz isso depois que calcula essas derivadas, tá? Então, vai ficar seno de t vezes menos seno de t, mais cosseno de t vezes cosseno de t. Aqui vai dar menos seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Né? E cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t é justamente o cosseno do arco duplo. Né? Identidades trigonométricas aqui, né? Funções trigonométricas. Conteúdo lá do ensino médio. Né? Cosseno ao quadrado de um arco menos o seno ao quadrado desse mesmo arco é justamente o cosseno do arco duplo, ou seja, o cosseno do dobro desse arco. Então, nosso resultado é cosseno de t. Ok? Uma outra forma para a gente estar calculando, né, neste exemplo, podemos verificar o resultado com um cálculo mais direto, né? Ou seja, não necessariamente usando a regra da cadeia. A regra da cadeia ajuda em vários casos, mas tem alguns casos que ele acaba sendo um pouco mais extenso, um pouco maior. Tá? Como que a gente poderia fazer isso? Vindo nas equações de w e substituindo o x e o y pelas suas expressões, e depois derivando diretamente em relação a t. Né? Como w é uma função de t, então, substitui x por cosseno de t e y por seno de t, então w vai ficar igual a cosseno de t seno de t, ou seja, a gente vai estar escrevendo a função w diretamente em função de t. Então, derivar w em relação a t significa derivar essa expressão em relação a t. Ok? Lembrando que cosseno de t seno de t é equivalente a 1/2 seno do arco duplo, tá? Então, isso aqui é outra relação trigonométrica. Cosseno de t vezes seno de t é 1/2 do seno de 2t. Eu poderia, caso você não lembre dessa expressão aqui, dessa relação, você poderia derivar aqui ó, já. Derivar isso aqui em relação a t, né? Só aplicar a regra do produto. O resultado no final vai dar o mesmo, ok? Vou trabalhar com esse aqui, porque nem vai ser necessário com esse usar a regra do produto, né? O t só aparece uma vez aqui, então nesse formato fica mais direto. Então, vamos derivar w em relação a t, ou seja, derivar essa expressão em relação a t. Assim, a derivada de w em relação a t significa derivar essa expressão em relação a t, a derivada ordinária dessa expressão em relação a t. Derivada de 1/2 seno de 2t. Derivando isso aí, 1/2 é a constante, você conserva, vezes deriva o arco aqui, ó, a derivada de 2t é 2, e a derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de 2t. Simplifica esse 2 com 2, vai ficar cosseno do arco duplo. Tá? O mesmo resultado obtido anteriormente, só que sem usar a regra da cadeia. Né? A gente fez foi inicialmente substituir os valores de x e y, as funções de x e y, e em seguida derivou em relação a t. Dá o mesmo resultado. E terminando o problema, qual o valor da derivada no ponto t igual a π sobre 2? Então, temos que avaliar essa derivada encontrada no ponto t igual a π sobre 2, ou seja, substituir t por π sobre 2. Então, para t igual a π sobre 2, obtemos derivada de w em relação a t no ponto t igual a π sobre 2 é igual a cosseno de 2t. Então, cosseno de 2 vezes, no lugar de t, π sobre 2. Simplifica 2 com 2, dá cosseno de π é menos 1. É o resultado do nosso exemplo, beleza? Vamos para um segundo exemplo, tá? Encontrar a derivada de w em relação a t, se w é igual a xy mais z. Ou seja, agora w é uma função que depende de x, y e z. Já essas variáveis x, y e z dependem da variável t. Ou seja, t é a nossa variável independente, x, y e z são as nossas variáveis intermediárias e w é a nossa variável dependente.
Tá? Ou seja, aqui nós já temos 3 variáveis intermediárias. Então, a gente tem que estender aquele teorema visto nos slides anteriores para uma fórmula onde envolva essas 3 variáveis intermediárias. Tá? Ou seja, na hora de calcular a derivada parcial de W em relação a t, a gente vai ter agora 3 parcelas. Né? Uma dessas parcelas vai envolver x, a outra vai envolver y, a outra vai envolver z. Okay? Depois de obtida a derivada de W em relação a t, calcular ela no ponto t igual a zero, ou seja, avaliar o resultado da nossa expressão quando t for zero, significa no ponto t igual a zero. Então, derivada de W em relação a t é igual a derivada parcial de W em relação a x, que é a primeira variável intermediária aqui, vezes a derivada ordinária de x em relação a t, mais a derivada parcial de W em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a t, né? Mais, aí como tem uma terceira variável intermediária, então acrescentou essa terceira parcela aqui, ou seja, a derivada da função w em relação a essa terceira variável intermediária, que é z, vezes a derivada ordinária de z em relação a t, já que todas elas dependem de t. Okay? Então, é só calcular essas derivadas e substituir aqui. Derivada de w em relação a x, você vai derivar essa expressão aqui em relação a x e olhar y e z como constante. Tá? Derivada de z, se z é uma constante, dá zero, já que x e y, a derivada de x e y, se y é uma constante, então é o próprio y. Okay? Então, derivada de w em relação a x é a constante aqui, que no caso é y. Vezes a derivada de x em relação a t. Pega a expressão que escreve x em função de t e deriva ela em relação a t. Derivada do cosseno de t é menos seno de t. Derivada de w em relação a y é derivar essa expressão w em relação a y. Então, olha x e z como constante. Então, a derivada disso é x. Tá aqui. E a derivada de y em relação a t, se y vale seno de t, derivada do seno de t em relação a t é cosseno de t. Tá aqui, cosseno de t. Mais derivada de w em relação a z, deriva essa expressão que representa w em relação a z. Derivada dessa primeira parcela é zero, porque não tem z, aqui é tudo constante, então a derivada disso dá zero. Mas a derivada de z em relação a z é 1, certo? Está aqui. Vezes a derivada de z em relação a t. A expressão que envolve z e t é essa, né? Aqui diz que z é justamente igual a t. Então, derivar z em relação a t é derivar isso aqui em função de t. E a derivada de t em relação a t é 1. Agora é só fazer essas continhas, né, essas multiplicações, substituir o y por seno de t, substituir o x por cosseno de t, e não tem z aqui, né? Mas se ainda tivesse algum z aqui, teríamos que substituir por t. Ok? Seno de t menos seno de t, mais cosseno de t vezes cosseno de t, mais 1. Vai dar menos seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais 1. E já vimos no exemplo anterior que cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t é justamente o cosseno do arco duplo. Né? Esse mais 1 aqui foi colocado na frente, e esse cosseno do arco duplo veio desses dois primeiros termos. Tá? Cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t é o cosseno do arco duplo. Beleza? Assim, avaliando essa derivada no ponto t igual a zero, ou seja, quando t for igual a zero, o que acontece com essa expressão? Vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes zero, que é zero. Né? E o cosseno de zero é 1. Né? 1 mais 1, 2. O cosseno de zero é 1, soma 1 mais 1 dá 2. Então, a derivada de w em relação a t no ponto t igual a zero é justamente o número real 2. Beleza? Para uma interpretação física, né? Ou seja, para a gente ter uma interpretação geométrica desses tipos de derivadas, ou seja, da utilização da regra da cadeia, a gente pode fazer a seguinte associação. Tá? Para uma interpretação física de variação ao longo de uma curva, pense em um objeto cuja posição esteja variando com o tempo. Então, tem um objeto lá viajando, né? Ou seja, variando com o tempo de posição. De acordo com que o tempo passa, esse objeto vai mudando de posição ao longo de uma curva qualquer. Né? Essa curva pode ser uma reta, pode ser uma elipse, tá? Uma parábola, alguma curva.
Então, se W igual a T de XYZ é a temperatura em cada ponto XYZ ao longo de uma curva C, né? Então, a W aqui é uma função que está fornecendo a temperatura em um certo ponto daquela curva, né? Dada a posição daquela curva, um ponto dela, x, y, z, a gente vai, ao avaliar essa função t nesse ponto, vai obter justamente a temperatura daquele objeto naquele local, ok? Então, dado por equações paramétricas x igual a x de t, y igual a y de t e z igual a z de t. Ou seja, x aqui está escrito como uma função que depende de t, onde t é o tempo, é um instante em que está sendo avaliado aquele objeto naquele determinado local. Y também é uma função de t, depende do tempo, do instante em que está sendo observado, e z também está dependendo desse tempo. Então, a função composta w igual a t de x, y, z, onde x, y, z dependem também da variável t, ou seja, x é x de t, y é y de t e z é z de t, representará a temperatura relativa a t ao longo da curva, ou seja, a temperatura relativa naquele instante ao longo de toda a curva. O que significa a derivada? Então, qual que é a interpretação da derivada dessa função t, dessa função w em relação a t? Né? O que nos fornece ao calcular a derivada de w em relação a t? A gente vai estar obtendo justamente a taxa de variação instantânea, ou seja, exatamente naquele momento, naquele instante, da temperatura devido ao movimento ao longo da curva. Ou seja, à medida que o objeto se movimenta ao longo da curva, sobre a curva, a temperatura ali vai estar variando. E ao calcular a derivada de W em relação a T, a gente vai obter como está ocorrendo essa variação, essa mudança na temperatura. É a taxa de variação instantânea da temperatura ao longo daquela curva. Beleza? Isso seria uma interpretação geométrica. Vamos para uma aplicação da regra da cadeia, tá? Ou seja, vamos tentar utilizar aquela interpretação que a gente viu no slide anterior para resolver uma aplicação. Um exemplo aqui contextualizado, tá? O exemplo 3, variação das dimensões de uma caixa. Os comprimentos A, B e C das arestas de uma caixa retangular variam com o tempo. Tá? Então, supostamente tem-se lá uma caixa retangular, né, de arestas A, B e C. Não? Supõe que A é o comprimento, B é a largura e C seja a altura. Tá? E ele fala, né, supostamente, que essas arestas, esse comprimento, essa largura e essa altura variam com o tempo. No instante em questão, ou seja, num determinado instante, A é igual a 1 metro, B é igual a 2 metros, C é igual a 3 metros, a derivada de A em relação a T é igual à derivada de B em relação a T, que é igual a 1 metro. Lembrando, o que é derivada de A em relação a T, pessoal? Derivada, lembra que ela representa taxa de variação, ou seja, a variação de A em função do tempo é igual à variação de B em função de tempo, e essa variação é de 1 metro por segundo. Ou seja, aqui está nos dizendo que tanto o comprimento quanto a largura dessa caixa, naquele instante avaliado, obteve-se que eles estão variando 1 metro por segundo, ou seja, está aumentando 1 metro a cada segundo. Isso no comprimento e na largura da caixa. E a derivada de C em relação a T é igual a menos 3 metros por segundo. Ou seja, derivada de C em relação a T significa que está havendo, naquele instante, uma variação na altura da caixa. E essa variação está sendo de menos 3 metros por segundo. Ou seja, está diminuindo. Né? Esse sinal de menos significa que está diminuindo 3 metros a cada segundo. Essa é a variação na altura da caixa naquele instante. Tá? A quais taxas o volume e a área S da caixa variam nesse instante? Ou seja, nesse instante em questão, tomando esses valores aqui, esses resultados,
qual que é a taxa de variação do volume e qual que é a taxa de variação da área dessa caixa retangular. Tá? Vamos calcular essas duas coisas. Depois, verificar as diagonais no interior da caixa, verificar se elas estão aumentando ou diminuindo de comprimento, ou seja, verificar a variação também das diagonais. Tá? Então, são 3 cálculos, verificar as variações no volume, a variação na área e a variação nas diagonais. Vamos para a primeira delas. O volume de uma caixa retangular é dado por produto, né? Se é uma caixa retangular, o volume é sempre o produto das suas arestas lá, né? O produto do comprimento vezes a largura vezes a altura, A vezes B vezes C. No instante dado temos, né? Peguei os dados colocados na questão aqui, diz que no instante, naquela hora em que foi verificado, naquele exato momento em que foi verificado, tinha as seguintes informações, né? Que o comprimento era de 1 metro, a largura era de 2, a altura era de 3, o comprimento e a largura estavam aumentando 1 metro a cada segundo e a altura estava diminuindo 3 metros a cada segundo. Essas são as informações que o problema nos deu. Tá? Então, obter a taxa de variação no volume dessa caixa significa obter a derivada do volume em relação ao tempo. Né? À medida que o tempo vai variando, né, vai mudando, o que ocorre com o volume dessa caixa, se está ocorrendo esse tipo de alteração aqui na largura, no comprimento e na altura dessa caixa. Né? Então, a derivada do volume em relação ao tempo é dada por, né? Se o volume depende de A, B e C, ou seja, depende dessas 3 variáveis, tá? Em vez de x, y, z, aqui é A, B, C. Então, a derivada do volume em relação a A, vezes a derivada ordinária de A em relação a T, mais a derivada parcial do volume em relação a B, vezes a derivada ordinária de B em relação a T, mais a derivada parcial do volume em relação a C, vezes a derivada ordinária de C em relação a T. Ou seja, é a soma, né? A soma dos produtos das derivadas do volume em relação a cada uma das variáveis intermediárias, que é o A, B e o C, e depois tem que multiplicar cada uma delas aqui pela derivada ordinária de cada uma dessas variáveis intermediárias em relação à variável independente, que nesse caso é t, é o tempo, beleza? Então, a derivada do volume em relação a A, deriva essa expressão ABC em relação a A, então o B e o C são vistos como constante. Então, a derivada disso em relação a A é justamente BC, vezes a derivada ordinária de A em relação a T. Tá? O problema não nos disse como que A varia em relação a T. Né? Assim, ele deu no exato momento que a gente vai ter que utilizar esse valor. Né? Observe que no problema diz que a derivada de A em relação a T é de 1 metro por segundo. Então, no lugar de D de A, D de T, a gente vai colocar exatamente esse 1. Tá? Ele já deu a variação naquele instante. Tá? Ou seja, o problema não nos deu A em função de T para depois a gente calcular essa derivada. Né? Ele já nos deu o valor dessa derivada, que é 1. Então, posteriormente, a gente vai só substituir isso aqui. Mais a derivada do volume em relação a B, deriva isso aqui olhando A e C como constante. Então, a derivada disso é justamente A e C, vezes a derivada de B em relação a T, que o problema também já nos deu, derivada de B em relação a T. Depois, derivada do volume em relação a C, então olha A e B como constante. Então, repete aqui o A e B, justamente a constante A e B, vezes a derivada de C em relação a T, e o problema já nos deu o valor da derivada de C em relação a T também. A gente vai substituir agora no próximo passo. Então, B, naquele instante, vale 2 metros. C, que era, a gente estava supondo ser a largura da caixa, né? C vale 3 metros, né? Que a gente estava supondo ser a altura da caixa. D de A, D de T vale 1, então substituir. A e C vale 1 e 3, respectivamente. D de B sobre D de T também vale 1, substituir. A vezes B, A é 1 e B é 2. D de C vezes D de T é menos 3. Né? A altura está variando, está diminuindo menos 3 metros a cada segundo. E agora é só resolver essas continhas. Okay? Resolvendo essas continhas vai dar 3. Ou seja, o que a gente conclui com isso?
Portanto, nesse instante, no instante considerado, no instante pedido aqui no nosso problema, o volume varia a uma taxa de 3 metros por segundo, 3 metros cúbicos por segundo. Né? A unidade de medida de volume é ao cubo, né? Metros cúbicos no caso. Então, o volume vai estar aumentando 3 metros cúbicos a cada segundo naquele determinado instante. Beleza? Agora, fazer o mesmo procedimento para a área S. A área de uma caixa retangular é dada por... Aqui eu chamei de Azão, tá? O problema chamou de S e aqui eu chamei foi de A, tá? Então, um pequeno erro de digitação aqui, mas só lembrar que esse A aqui representa o S, tá? É a área da caixa. A área de uma caixa é dada por 2 vezes AB mais AC mais CD. Né? Para quem não lembra, a área de uma caixa retangular, suponho que nós temos aqui a nossa caixa retangular de comprimento A, largura B e altura C. Né? Achar a área de uma caixa retangular significa somar todas as áreas aqui, né? Todas as faces aqui. A face de baixo, por exemplo. A face de baixo aqui é um retângulo. Né? Como que eu obtenho a área dessa face de baixo? A vezes B. Só que a face de cima também tem as mesmas medidas. Ó. Comprimento A, largura B. Então, é A vezes B. Então, esse produto A vezes B está na face de baixo e na face de cima. Então, tenho que somar isso. Então, vai ficar 2 vezes A vezes B. Né? São duas arestas aqui, são duas faces com a mesma área. Tá? Quando você toma o lado direito aqui, ó, o lado direito tem um retângulo aqui, onde a parte de baixo mede B e a altura mede C. Para obter essa área desse retângulo, você faz o produto B por C. No entanto, a face da esquerda tem as mesmas medidas, B e C. Então, são 2 retângulos com a mesma área, BC. Então, vai ser 2 vezes BC. Tá? Já a face da frente tem medidas A e C, né? O comprimento A e a altura C. Então, A vezes C é a área dessa face da frente. Só que a face lá de trás também é A vezes C. Tá? Então, vai ficar 2 vezes A vezes C. Então, a área total dessa caixa é 2 vezes cada um desses produtos. Né? É 2 vezes AB, 2 vezes AC e 2 vezes CB. Aí eu só coloquei o 2 em evidência aqui. Beleza? Então, essa fórmula aqui fornece a área de uma caixa retangular. Tá? Só para relembrar. Logo, para obter a taxa de variação da área dessa caixa, a gente tem que calcular a derivada da área em relação ao tempo. Então, derivar a área em relação ao tempo, lembrando que a área depende de 3 variáveis, A, B e C. Então, vai ser a derivada parcial da área em relação ao Azinho, que é o comprimento, vezes d de A, d de T. Tá? Ou seja, essa fórmula é a mesma que está aqui para volume, só que em vez de volume, aqui é a área. Ou seja, no lugar do Vzão, aqui eu coloquei um Azão para representar a área. Simplesmente isso. E a equação, a função que a gente vai trabalhar é essa. Então, derivada da área em relação a A. Então, deriva essa expressão em relação a A. 2 é uma constante, eu mantive o 2. Derivada de AB em relação a A é B, porque B é uma constante. Derivada de AC é C, porque C também é uma constante. Já a derivada de CB é zero, porque aqui não tem A. Então, tudo isso aqui é uma constante. A derivada de CB é zero. Então, aqui vai dar B, aqui vai dar C. Então, fica 2 vezes B mais C. Vezes d de A, d de T, foi repetido aqui, mais. Agora, eu vou derivar toda aquela área, toda essa expressão em relação a B. Deriva tudo isso aqui em relação a B. Conservo o 2, que é a constante. Derivada de AB em relação a B é A. Derivada de AC é zero, porque não tem B aqui. Derivada de CB é C. Então, é A mais C. 2 vezes A mais C. D de B, D de T foi repetido. Mais, derivada dessa expressão agora em relação a C. O 2 é a constante, conserva ele aqui. AB é uma constante, né? Toda uma constante, a derivada da constante é zero.
Tá? Esse 2 aqui inicialmente, pessoal, você repete ele porque ele está produto com a variável c. Né? Aqui no meio aqui aparece a variável c. A gente está derivando em relação a ela. Então, por isso, esse 2 a gente conserva. Tá? Se esse 2 fosse somando, por exemplo, a derivada do 2 é 0. Você não conservaria ele, não. Eu estou conservando porque ele está multiplicando termos que tem c aqui dentro. Mas, no entanto, esse AB não está multiplicando termos que tem C. Então, ele é simplesmente uma única constante somada, e a derivada disso é 0. Tá? A derivada de AC é A e a derivada de CB é B. Então, vai ficar A mais B vezes o 2. A mais B vezes o 2. D de C, D de T. Agora eu vou substituir os valores fornecidos aqui. Valor de A, valor de B, valor de C, D de A, D de T, D de B, D de T e o D de C, D de T. Todos esses valores fornecidos no problema a gente vai substituir nessa expressão. Tá? Então, B é 2, C é 3, D de A, D de T é 1, A é 1, C é 3, D de B, D de T é 1, A é 1, B é 2, D de C, D de T é menos 3. Essas continhas vai dar justamente 0. Tá? O que significa esse resultado 0? Tá? Portanto, nesse instante, no instante considerado no nosso problema, não houve variação na área da caixa. A área da caixa permaneceu a mesma. Ou seja, se você for considerar a área dessas faces, a área das faces, provavelmente elas vão ter sim variações, elas vão mudar. Tá? Mas vão mudar de tal forma em que alguma delas aqui vai estar diminuindo e alguma delas vai estar aumentando, ou seja, uma vai estar compensando a outra. No final das contas, nenhuma dessas, no final das contas, a área total, que é a soma de todas elas, vai permanecer a mesma. Tá? Então, não vai haver uma variação na área da caixa se nós tivermos esses dados aqui para aquele instante considerado. Ok? Continuando o nosso exemplo, né? A questão pergunta se as diagonais da caixa sofrem um aumento ou uma diminuição. Né? Ou seja, para isso a gente tem que estar analisando a variação nessas diagonais. Se for uma variação positiva, né, se a nossa derivada dessas diagonais, a derivada desses valores da diagonal em relação ao tempo é positiva, então ela está aumentando. E se essa derivada é negativa, então ela está diminuindo. Ok? Então, as diagonais de uma caixa retangular são dadas por. Então, o Dzão, para representar a diagonal da caixa retangular, tá? A diagonal interna da caixa retangular. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, B e C são justamente o comprimento, largura e altura dessa caixa retangular. Tá? Ou então, nesse formato aqui, né, elevado ao meio, que fica mais fácil para a gente derivar. Tá? Só lembrando dessa fórmula aqui, da diagonal interna de uma caixa retangular, né? De um paralelepípedo, no caso. Né? Então, lembrando que a diagonal de um paralelepípedo ela vai de um vértice ao vértice oposto daquele paralelepípedo, passando internamente por ela. Tá? Então, por exemplo, um segmento de reta que vai deste canto, que está aqui na parte da frente e na parte de baixo, até esse canto aqui, que está lá na parte de trás e na parte de cima, essa é uma das diagonais. Tá? Na verdade, todo paralelepípedo tem, no total aqui, 4 diagonais. Né? Então, para esse canto aqui, a gente vê 2 diagonais, já considerando os outros dois lados, a gente pega mais 2, né? Tem um total de 4 diagonais internas. Então, como que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Tá? Primeiro, eu obtenho o valor dessa diagonal da face de baixo. Tá? Diagonal da face de baixo, eu vou chamar de Dzinho. Tracei ela aqui em vermelho. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Porque aqui nesse canto é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, é só usar o teorema de Pitágoras. Né? Chamando isso aqui de Dzinho, então, Dzinho ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né? Então, o Dzinho vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa diagonal dessa aresta de baixo vale raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas eu estou querendo obter a diagonal de todo o paralelepípedo. Então, ele tem que ir de um canto até outro
da caixa passando por dentro dela, internamente a ela. Ou seja, essa outra linha vermelha aqui. Ó. Imagine ela passando dentro da caixa até chegar no canto lá de trás. Ok? Então, vamos chamar isso aqui de Dzão. Tá? Então, essa linha vermelha aqui, que é o Dzão, a linhazinha de baixo e essa medida C formam também um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, eu uso o teorema de Pitágoras para achar Dzão. Tá? Então, o que eu estou chamando de Dzão é essa linha vermelha aqui mais forte. Tá? Então, aplicando Pitágoras, Dzão ao quadrado é igual a esse cateto de baixo aqui ao quadrado, onde esse cateto de baixo vale essa raiz, tá? A raiz ao quadrado, mais esse cateto aqui que é C, ou seja, C ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a raiz quadrada ao quadrado, né? Como está elevado ao quadrado, a raiz se elimina, né? Então, fica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu quero obter o valor de D, então, D vai ser igual a raiz quadrada de tudo isso aqui. Tá? Então, a diagonal de uma caixa é justamente a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas arestas, né? Ou seja, do comprimento, largura e altura. Beleza? Então, vamos lá, para analisar se as diagonais estão aumentando ou diminuindo de tamanho, a gente tem que calcular a derivada disso aqui em relação ao tempo, em relação a t. Beleza? Então, logo, a derivada de d em relação a t é derivar essa expressão em relação às variáveis intermediárias, então, em relação a A, B e T, e cada uma delas multiplicar pela derivada dessas variáveis intermediárias em relação à variável independente, que no caso é o tempo, é o T. Então, vai dar essa equação. É semelhante às outras que a gente viu no slide anterior, só está substituindo aqui o volume e a área por esse Dzão, que representa a diagonal. Beleza? Então, a derivada parcial de D em relação a A, então, deriva toda essa expressão aqui em relação a A. Né? Esse 1/2 desce aqui para frente, né? Vai ficar 1/2 vezes, repete toda essa expressão, retira uma unidade no expoente, vai ficar 1/2 menos 1, que dá menos 1/2. Então, vai dar todo esse parêntese elevado a menos 1/2, vezes, agora deriva aqui dentro em relação a A. Derivada disso aqui em relação a A é zero, porque não tem A. Derivada disso aqui também é zero, porque não tem A. Já a derivada disso aqui em relação a A é 2A. Beleza? Então, lá na frente teria que aparecer um 2A. Então, retornando. Relembrando, 1/2 vem aqui na frente, fica 1/2 vezes toda essa expressão elevada a 1/2 menos 1, que dá menos 1/2, vezes a derivada aqui de dentro, que dá 2A. Esse 2A, o 2 daqui vai simplificar com 1/2 lá da frente. Então, vai ficar só A aqui no numerador. E esse parênteses aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, vai ficar elevado a 1/2 menos 1, ou seja, elevado a menos 1/2. Então, eu levo isso para o denominador para que esse 1/2 fique positivo. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado elevado a 1/2, que é, na verdade, a raiz quadrada disso. Beleza? Vezes dA dt. Esse dA dt a gente vai utilizar lá do problema, né? Lá na questão disse quanto vale a variação de A em relação a t. Se não me engano, é 1 metro por segundo. Então, a gente vai substituir isso aqui por 1. E continuando no mesmo procedimento. Derivada de d em relação a b, derivada da diagonal em relação à largura. Então, deriva tudo isso aqui em relação a b. Desce 1/2, repete isso aqui, retira uma unidade na potência aqui no expoente, depois deriva aqui internamente em relação a b. Tá? Então, vai dar isso aqui, b sobre toda essa raiz. E o dB dt repetir, a derivada de toda essa expressão em relação a c dá esse resultado, né? O mesmo procedimento, só que agora c é que é visto como variável e a e b é visto como constantes. Então, dá todo esse resultado, beleza? Agora é só substituir. O a vale 1, b vale 2, c vale 3, dA dt vale 1, dB dt vale 1, dC dt vale menos 3. E substituir aí, tá? Tudo que tinha lá no nosso problema foi substituído aqui. Né? Vai dar essas três frações, cujo resultado é menos 6 sobre raiz quadrada de 14, ou seja, um valor negativo. Isso significa que
Portanto, nesse instante, no instante considerado, as diagonais do interior da caixa estão diminuindo a uma taxa de 6 sobre raiz quadrada de 14, que é aproximadamente 1,6 metros por segundo. Tá? Então, naquele instante considerado, as diagonais da caixa estão diminuindo, em média, lá, aproximadamente 1,6 metros por segundo. Beleza? Continuando. Um novo teorema. Regra da cadeia para duas variáveis independentes e três variáveis intermediárias. Né? Ou seja, nos slides anteriores a gente estava trabalhando só com uma variável independente. Aqui já vai aparecer duas variáveis independentes. Tá? Então a gente tem que conseguir, na verdade, estender aí para qualquer quantidade de variáveis independentes e qualquer quantidade de variáveis intermediárias. Beleza? Vamos ver para esse caso aqui. Suponha que W seja igual a f de x, y, z. Então, W é a variável dependente. X, y e z são as variáveis intermediárias. Já R e S são as variáveis independentes. Tá? Então, x é uma função GRS, ou seja, uma função que depende de R e de S. Y é uma função HRS, ou seja, y também depende de R e de S, e Z também é uma função, é um K de RS, ou seja, é uma função que também depende de RS. Então, R e S é que são as variáveis independentes. X, Y, Z são as intermediárias e W é a dependente, beleza? Então, se todas as quatro funções forem diferenciáveis, então W terá derivadas parciais em relação a R e S, dadas pelas fórmulas. Né? Ou seja, W depende de x, y, z. Já x, y, z depende de R e S. Como calcular a derivada parcial de W em relação a R e também a derivada de W em relação a S? Né? Então, tem todo um caminho a ser percorrido aqui. Qual que é esse caminho? De forma feita. A forma feita é bem semelhante ao que a gente viu anteriormente, quando tinha só uma variável, né? Quando tinha só uma variável t. Né? Quando x, y, z dependiam só de t, então era equivalente a toda essa expressão, onde a gente tinha no lugar do r, aqui era um t. Né? Só que agora não é só o t, é o r e s. Então, toda essa expressão envolve r, já essa segunda expressão envolve a outra variável s. Tá? Então, se tivesse uma terceira variável independente, então teria uma terceira expressão aqui. Se tivesse uma quarta variável independente, teria uma quarta expressão aqui. Ou seja, teriam quatro derivadas parciais dessa função W. E assim por diante. Já esse número de parcelas em cada uma das expressões, pessoal, ele é fornecido pela quantidade de variáveis intermediárias. Se tem três variáveis intermediárias, então a gente vai ter aqui três parcelas em cada uma das expressões. Se tem duas variáveis independentes, então a gente vai ter duas expressões. Se fossem três variáveis independentes, três expressões, e assim por diante. Ok? Só um diagramazinho aí para a gente fazer uma memorização, né? Então, W é a variável dependente, ela depende de x, y, z, que são as variáveis intermediárias, já x, y, z dependem das variáveis R e S, que são as variáveis independentes. Então, W é uma função composta de G de RS, H de RS, K de RS, onde essa G de RS é a nossa variável intermediária x, H de RS é a nossa variável intermediária y e K de RS é a nossa variável intermediária z. Ok? Diagrama aí para a gente memorizar cada uma dessas duas expressões. Né? Primeira, derivada de W em relação a R. Então, se W é a função f de x, y, z, então, para mim derivar ela em relação a R, o que eu faço? Derivo ela primeiro em relação às suas derivadas intermediárias, ou seja, derivo em relação a x, derivo em relação a y e derivo em relação a z. Depois, pego cada uma dessas variáveis intermediárias, que é o x, o y e o z, e derivo elas em relação a R.
já que eu estou calculando a derivada parcial de W em relação a R. Então, derivo as 3 em relação a R. Tá? Então, esse diagrama aqui ajuda a gente a memorizar essa expressão. Então, cada uma desses caminhos aqui de W até chegar em R forma uma dessas parcelas. Ó. Tem 3 caminhos, aqui pela esquerda, aqui pelo meio e aqui pela direita. Então, 3 parcelas. E essas multiplicações é todo o caminho. Né? Pela esquerda aqui você tem esse lado, ó, ou seja, derivada de W em relação a x, derivada de x em relação a R. Então, faz o produto das duas. Pelo caminho do meio aqui, derivada de W em relação a y e derivada de y em relação a R. Então, faz o produto dos dois, dá essa parcela aqui. E pela direita, o produto desses lados aqui, ó, onde um dá sequência ao outro, né, onde um junto com o outro conclui o caminho, então dá essa terceira parcela. Tá? Então, esse diagrama nos ajuda a memorizar aqui, a identificar a derivada de W em relação a R. Já a derivada de W em relação a S é esse mesmo diagrama, só trocando o R aqui por S. Ficaria esse outro diagrama, trocando o R por S. Então, onde tinha R anteriormente aqui, agora vai ficar S. Beleza? Um exemplo aí para aplicar esse nosso último teorema, tá? Expresse a derivada parcial de W em relação a R e a derivada parcial de W em relação a S, ou seja, obter essas duas derivadas parciais aqui, em termos de R e S. Se W é uma função dada pela expressão x mais 2y mais z ao quadrado, né? W é uma função que depende de x, de y, de z. X, y, z são as variáveis intermediárias. Já x é igual a R sobre S, ou seja, x depende de RS. Y é igual a R ao quadrado mais ln de S, ou seja, y também depende de RS. E Z é dado por 2R, ou seja, Z também depende de R de S, tá? Por mais que S não apareça aqui. Tá? Ou seja, R e S são as nossas variáveis independentes. X, Y, Z são as variáveis intermediárias e W é a variável dependente. Então, temos que calcular essas duas derivadas parciais, uma em relação a R e outra em relação a S. A primeira delas em relação a R, né? Em relação a S eu já vou deixar anotado aqui, depois a gente vem para esse lado. Primeiro vamos calcular a derivada parcial de W em relação a R, né? Então, temos que derivar W em relação a todas as variáveis intermediárias, x, y e z, e cada uma delas você tem que multiplicar pela derivada dessas variáveis intermediárias em relação a R, né? Em relação a que foi pedido aqui. Tá? Todas elas dependem de R nesse caso aqui. Beleza? É a mesma coisa lá da derivada parcial, das derivadas de uma função em relação ao t, quando a gente tinha só uma variável independente. Né? Então, o R aqui está fazendo o papel do t. Beleza? Vamos lá. Então, derivada de W em relação a x, deriva W aqui em relação a x, então olha y e z como constante. Então, a derivada disso aqui é 1, né? Derivada de x é 1. Derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a r, S é olhado como constante. Então, a derivada disso aqui é 1 sobre S. 1 sobre S, que é a constante. Mais, derivada de W em relação a y, dá 2, está aqui. Derivada de y em relação a r, derivada de y em relação a r. Aqui não tem r, então é 0, já aqui tem r. A derivada disso em relação a r é 2r. Está aqui o 2r. Mais, derivada de w em relação a z, deriva isso aqui em relação a z, dá 2z. 2z. Derivada de z em relação a r, essa é a expressão de z. E a derivada disso aqui em relação a r é 2. Está aqui o 2. Então, agora é só fazer esses produtos, né, que a gente obtém a derivada de w em relação a r, né, em termos de r e s. Então, 1 sobre s, 2 vezes 2 dá 4r, 2z vezes 2, quando ele colocou aqui em termos de R e S, significa que as únicas variáveis que devem aparecer aqui são R e S, tá? Ou seja, aqui tinha 2Z vezes 2, ou seja, esse Z aqui tem que ser substituído, tem que ser colocado em função de R e S. Como o Z vale 2R, então substitui o Z por
2R. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 2R, que dá 4R. Agora sim, só tem R's e S's aqui. Né? Então, 1 sobre S mais 4 vezes 2, 8, mais 4, 12, 12R. Essa é a derivada parcial de W em relação a R. Já a derivada de W em relação a S é toda essa expressão, né, equivalente a essa aqui, só que no lugar do R, agora a gente vai ter S. Beleza? Então, derivada de W em relação a x, deriva isso aqui em relação a x, dá 1. Derivada de x em relação a s, derivada de x em relação a s, se leva o s para o numerador aqui, fica s elevado a menos 1, né? Aí, quando você deriva isso, o menos 1 desce, vai ficar menos r, tira uma unidade na potência, então vai ficar s elevado a menos 2, aí retorna o s de novo para o denominador, vai ficar s ao quadrado, né? Então, vai dar menos r sobre s ao quadrado. Mais derivada de w em relação a y, derivada disso aqui em relação a y é 2, tá aqui 2. Derivada de y em relação a s, derivada disso aqui em relação a s, né? O inverso disso aqui é 1 sobre s vezes a derivada de s, mas a derivada de s é 1, né? Então fica só 1 sobre s. Esse termo aqui não tem s, então a derivada disso aqui é 0, por isso não apareceu nada aqui. Mais a derivada de w em relação a z, derivada de w em relação a z, 2z, tá aqui 2z, e a derivada de z em relação a s. A derivada de z em relação a s é 0, porque aqui não aparece s, beleza? Então, agora é só fazer esses produtos aqui. Vai ficar 2 sobre S, essa segunda parcela, tá? Foi levada aqui para o início agora, 2 sobre S. E aqui vai ficar menos R sobre S quadrado. Aqui zerou, né? Nem precisa substituir o Z por 2R, porque está multiplicado por 0, vai dar 0. Beleza? Essas são as derivadas. E para finalizar nosso conteúdo da regra da cadeia, vejamos o teorema fórmula para diferenciação implícita. Tá? Ela é uma fórmula que nos ajuda a calcular a derivada implícita de uma função. Tá? Quando a função é dada de forma implícita, a gente consegue derivar ela de forma mais simples do que a gente vinha calculando anteriormente, tá? Que era um processo que até vocês tiveram muita dificuldade aí para estar resolvendo algumas derivadas de funções implícitas. Tá? E essa fórmula aqui, caso seja satisfeita as condições do nosso teorema, facilita bastante os cálculos aí, tá? Diminui muito as contas. Então, suponha que f de xy seja diferenciável e que a equação f de xy igual a zero defina y como uma função diferenciável de x. Ou seja, teoricamente, y vai ser uma função que depende de x, e é uma função implícita, digamos assim. Tá? Ou seja, geralmente você não consegue isolar o y no primeiro membro e jogar tudo para o segundo membro. Tá? Você não consegue deixar y em função de x de forma explícita. Tá? São expressões, às vezes, que ficam uma relação entre y e x, mas de forma implícita. A gente não consegue fazer a separação dessas variáveis x e y. Então, para isso, para calcular esse tipo de derivada, a gente calcula a derivada implícita. No entanto, isso dá muito trabalho. Já usando a regra da cadeia, a gente consegue chegar num formato aqui, no resultado bem mais rápido. Tá? Então, em qualquer ponto onde f e y seja diferente de zero, né? Por que f e y tem que ser diferente de zero? Porque a nossa relação aqui, a nossa fórmula, a nossa ferramenta, f e y, que é a derivada parcial dessa função f em relação a y, aparece no denominador. Se ela for igual a zero, isso não vai fazer sentido, né? Ou seja, isso vai ser uma indefinição, uma indeterminação. Não há divisão por zero dentro dos conjuntos dos números reais, beleza? Então, a derivada de y em relação a x, sendo y uma função dada implicitamente em relação a x, é calculada por menos fx, onde esse f representa a derivada parcial de f em relação a x,
sobre f'y, onde esse f'y representa a derivada parcial de f em relação a y. Tá? E lembrando que essa f aqui, essa f de xy, é uma função onde você tem que igualar ela a zero. Ou seja, dado uma expressão que envolva x e y, você leva tudo para o primeiro membro e iguala a zero. Aí tudo que tiver no primeiro membro vai ser sua f de x e y. Beleza? Porque para satisfazer a condição do teorema, você tem que ter isso aqui, essa igualdade por zero. Então, se a sua expressão não tiver igual a zero, é só levar tudo para o primeiro membro, que aí no segundo membro vai ficar igual a zero. Aí aquilo que tiver no primeiro membro, você chama de f de x, y. Beleza? Vamos ver um exemplo aí. Utilize esse teorema para encontrar a derivada de y em relação a x, se essa relação aqui exprime y em função de x de forma implícita. Né? Ou seja, se a gente quiser isolar y aqui e jogar todo o restante para o segundo membro, a gente não consegue. Né? Porque tem esse y quadrado aqui e tem esse y dentro do arco aqui. Para retirar isso aqui, serão cálculos muito extensos para a gente conseguir pelo menos tentar isolar esse y e jogar o restante para o segundo membro. É praticamente impossível. Tá? Então, a única forma é derivar isso aqui implicitamente, que também dá um certo trabalho. Já utilizando essa forma, é bem mais rápido. Então, derivar y em relação a x é só utilizar essa expressão. Ou seja, calcula a derivada parcial da f em relação a x e a derivada parcial da f em relação a y. Tá? Mas, primeiro, você sempre tem que definir quem é essa f. Tá? Quem que é essa f? Você pega toda a expressão que está aqui, joga tudo para o primeiro membro igual a zero. Tudo que tiver no primeiro membro é a sua f de x, y. Como a nossa expressão já fez isso, já está igual a zero, então essa identificação está simples, está fácil. Tudo que está aqui no primeiro membro eu vou chamar da minha f. Caso aqui não fosse zero, fosse um número 1, um 2 ou uma variável, eu teria que levar para o primeiro membro para ele fazer parte da minha f de x, y. Tá? Segundo membro tem que ficar sempre igual a zero, senão não satisfaz a condição do teorema. Beleza? Então, tome f de x, y como esse lado esquerdo, que é y ao quadrado menos x ao quadrado menos seno de x, y. Então, a derivada de y em relação a x vai ser dada pela nossa fórmula do teorema. Tá? Menos f de x é a derivada parcial dessa função f em relação a x. Então, você vai olhar y como sendo constante. Então, a derivada dessa primeira parte aqui é zero. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, aparece aqui. Menos, repetir aqui, derivada do seno é cosseno, derivada do seno de xy é cosseno de xy. E você tem que derivar o arco aqui também. Né? Derivada de xy em relação a x é y, porque y é a nossa constante. Apareceu aqui na frente, então. Tudo isso dividido pela f de y, mas a f de y é a derivada parcial dessa função f em relação a y. Então, deriva essa expressão em relação a y, olhando x como constante. Então, y ao quadrado é 2y, menos x quadrado é uma constante, então a derivada disso é zero, então não aparece nada lá a respeito disso. Menos seno de xy, repete esse sinal de menos. A derivada do seno de xy é cosseno de xy, e a derivada do arco, ou seja, a derivada de xy em relação a y, é o x, que é a constante. Por isso, o x aparece aqui embaixo. Beleza? Então, esse é o resultado da nossa derivada. Né? Obter a derivada parcial de y em relação a x mediante essa expressão, ou seja, uma expressão em que y está em função de x, mas de forma implícita. A gente não consegue fazer a separação de x com y aqui para derivar de forma explícita. Beleza? Aqui ele só pegou esse sinalzinho de menos aqui, fez o jogo de sinal, né? Tem um sinal de menos antes da fração, então menos com menos e menos com menos vai ficar positivo lá no numerador, beleza?